Nunca vi um homem tão impressionante assim. Ele coloca 2 tábuas no meio da vala, corta-as ao meio. Em seguida, ele insere 2 canos grandes nos buracos das tábuas, para fazer o escoamento. Depois, ele preenche com terra a área entre as tábuas. Só no final, eu entendi o que significa que os verdadeiros mestres estão entre o povo. Ele deixou um espaço na terra que estava preenchendo, e ao redor desse espaço, ele colocou tábuas para moldar. Então ele começou a despejar concreto dentro do molde. Depois que o concreto atinge a altura do molde, ele cobre a superfície da terra com cimento e espalha argamassa, deixando-a lisa e uniforme. Então, ele cava 2 sulcos profundos nas encostas dos 2 lados. Depois de todo o trabalho de preparação, ele traz os tijolos restantes e a argamassa de cimento e começa a construir uma parede de tijolos na base de concreto. As extremidades da parede precisam ser encaixadas nos sulcos cavados nas encostas, para aumentar a resistência da estrutura. No meio da parede, ele deixa 4 janelas, iguais às de um chiqueiro. Essas janelas são essenciais para a segurança da estrutura. Agora que você viu até aqui, você já adivinhou o que ele está construindo? Vamos continuar assistindo. Com suas habilidades refinadas, ele rapidamente constrói a parede até a altura de uma pessoa. Ele então cobre toda a superfície da parede com argamassa de cimento. Isso não apenas aumenta a resistência da estrutura, mas também a deixa mais bonita. Com apenas uma espátula, ele consegue deixar a superfície lisa e uniforme. Sem 30 anos de prática, é impossível atingir esse nível de habilidade. As 2 paredes estão totalmente cobertas. Ele construiu 3 bases verticais, empilhando tijolos na parte inferior das janelas. No topo das bases, ele colocou 2 placas de concreto e usou essas placas como plataforma para continuar empilhando tijolos. Assim, ele criou 3 colunas verticais. Embora seja apenas uma pequena obra para a vila, ele replicou completamente os processos de construção de um grande edifício, sem poupar esforços em nenhum detalhe. Após cobrir as colunas com argamassa de cimento, ele seguiu para o outro lado da janela. A estrutura desse lado é diferente do anterior. Ele começou a formar 2 triângulos com tijolos e depois preencheu a área formada pelos triângulos com concreto, deixando a superfície lisa e uniforme. Assim, ele criou uma rampa que conecta com a janela. Depois que o cimento secou, ele usou a rampa como plataforma e colocou 5 paredes inclinadas feitas de tijolos. Isso criou 4 canais, que se alinham perfeitamente com as janelas. Ele cobriu a superfície com argamassa de cimento, alisando e nivelando tudo. Combinado com as altas paredes, ele criou uma estrutura imponente e majestosa diante de nossos olhos. Então ele começou a trabalhar na superfície das paredes. Ele montou moldes de madeira. Depois, ele colocou toda a estrutura de aço amarrada dentro dos moldes e começou a despejar concreto. Ele alisou a superfície com a espátula para alargar a ponte. Depois, ele começou a trabalhar na margem, planejando outra estrutura importante. Com uma pá, ele cavou um buraco na lateral da colina e colocou um grande tubo de água em ângulo reto no buraco. Depois, ele preencheu o buraco com terra. Ao lado do tubo, ele colocou um tijolo e ergueu uma coluna de concreto sobre ele. Do outro lado, ele ergueu outra meia coluna para nivelar com a primeira. Depois, ele instalou um molde completo para despejar concreto. Primeiro, ele cobriu a superfície do molde com argamassa de cimento. Então, ele colocou as estruturas de aço em uma disposição cruzada. Ele amarrou as juntas com arame de aço e continuou a despejar mais argamassa de cimento. Ele alisou toda a superfície. Assim, ele criou uma plataforma completa de concreto. Dada a importância desta obra, os 2 supervisores fizeram visitas frequentes ao local da construção para inspecionar. Quando o cimento endureceu, ele continuou construindo uma parede ao longo da plataforma, usando tijolos vermelhos. A parede precisava ter apenas a altura de um tijolo para atender às necessidades. Assim, ele formou um canal para o fluxo de água. Agora, assistindo até aqui, todos vocês já devem ter adivinhado o que ele estava construindo, certo? Exatamente, é uma grandiosa barragem hidrelétrica. Ele pretende usar esta barragem para resolver os problemas da aldeia, com irrigação e fornecimento de eletricidade para os moradores. Para que a obra não parecesse monótona, ele decorou a barragem com detalhes em vermelho, azul e preto. No meio da ponte, ele pintou uma linha pontilhada branca para dividi-la. Para garantir a segurança dos supervisores, ele instalou grades de proteção nas laterais da ponte. Os portões foram instalados entre as 3 colunas. Para facilitar o controle, ele também instalou um motor para subir e descer os portões. O gerador foi instalado em um buraco na plataforma de concreto. Assim, ele pode aproveitar o impacto da água e a força da gravidade para gerar eletricidade. Ele instalou tiras de LED para teste. Também foi instalado um portão na saída do canal de drenagem. Assim, ele pode fechar as 2 tubulações de desvio abaixo. Agora ele pode começar a armazenar água e se preparar para gerar energia. Ao abrir o portão, a água flui como um cavalo selvagem, girando as pás da turbina. As pás impulsionam o gerador
produzindo uma fonte contínua de eletricidade. O excesso de energia pode até ser vendido para a companhia elétrica. Realmente, não tem como não admirar a criatividade brilhante e a habilidade impecável deste homem. Assistindo até aqui, dar um curtir é uma questão de cortesia, mas não curtir é seu direito. Os artesãos trabalham arduamente todos os dias, começando cedo, e isso não é fácil. Acredito que, assistindo até aqui, você não vai negar um curtir. Muito obrigado. O que você achou da habilidade deste homem? Se fosse de 0 a 100, qual nota você daria? Deixe seu comentário abaixo. Este foi o vídeo de hoje. Amo vocês. Beijinhos.